E o Vasco tem proposta oficial para vender um dos seus atletas titulares, e eu me refiro a Cauã Barros, volante de só 22 anos de idade, 29 jogos na temporada e 3 gols. A tendência é que esse negócio seja concretizado nas próximas horas. A diretoria do Vasco salienta que se o Cauã Barros de fato for vendido, já há negociações avançadas para um substituto cujo nome não foi revelado. Para completar o giro de notícias no Cruz Maltino, Danilo Barbosa do Al-Ula, da Arábia Saudita, é uma possibilidade real. O Vasco também abriu conversas para a compra do zagueiro Diego Carlos, 33 anos de idade, atleta do Fenerbahçe. De Ossa a caminho. Detalhes separam o anúncio oficial do novo reforço do Vasco da Gama. Zagueiro também na mira, atacantes no plural. Qual vai ser a lista de reforços do Vasco para a sequência da temporada? Pois é necessário. Preparação para o jogo decisivo. Isso mesmo. Início do segundo turno amanhã em São Januário contra o Mirassol. Mudanças na equipe? Nelson de Ossa, 12 milhões de euros. Esse é o valor total da operação. Ele foi contratado junto ao Betis. Como assim, Azevedo? Já foi contratado? Tá tudo certo. O Betis aceitou a negociação. Todas as notícias que vêm da Espanha dão conta desse desfecho. Agora é aguardar o anúncio oficial. O jogador colombiano, tratado como titular absoluto de uma função que nós não temos, aquele 5/8, ou seja, destruidor que sai para o jogo e que pisa na área, é um construtor, é um bom volante. Os vídeos que vi, da análise que fiz, é um volante que o Vasco não tem, é um cara de mais confiança, de mais experiência para o nosso elenco e nós precisamos. Claro que vai haver uma discussão sobre valor. Azevedo, muito caro, pagar 12 milhões. O problema, gente, é que o futebol mudou demais e os valores estão exorbitantes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o zagueiro Diego Carlos do Fenerbahçe. Você vai ficar assustado, porque ele ganha algo em torno de 3 milhões de reais por mês. Isso é inviável para o Vasco. Mas, para contratar jogadores de qualidade, os valores são mais altos. Às vezes, nem tanta qualidade assim, mas de qualquer forma o valor é alto. A gente já viu aí jogadores que estão, inclusive, no Vasco, que o Vasco desembolsou 5 milhões de dólares e que não entregam o que a gente espera, enquanto outros clubes contrataram pelo mesmo valor. Falo do Brenner e do Viveiros, uma comparação rápida. O Brenner não entregou o que o Viveiros entrega no Atlético Paranaense, um dos artilheiros, inclusive, do Campeonato Brasileiro e que custaram o mesmo valor. Mas o futebol está inflacionado. Tem jogador aí que vale demais, e aí pode olhar o mercado como um todo e você fala assim, caramba. E agora o Vasco vai entrar numa era, assim que assinar com o Marcos Lamáquia, uma era mais perigosa. Por quê? O cara é um bilionário. Ele vai investir mais de 3 bi na nossa SAF. Quem for negociar com o Vasco sabe que tem lastro para negociar. Uma coisa é negociar com o Vasco atualmente, com uma dificuldade financeira, com recuperação judicial, mas que está pagando em dia os salários. Outra coisa é continuar em recuperação judicial, mas com um bilionário investidor por trás. Aí é diferente a negociação. Você não precisa esticar tanto a corda. Quero isso, quer levar? É assim que faz. E o Lamáquia participou sim dessa aquisição. Ele está por dentro, aprovou, e os recursos virão exatamente do novo investidor, porque eles só serão pagos a partir do ano que vem. Bom, resolvida essa questão, o Vasco não parou somente no volante, ele está negociando outras posições que são fundamentais, como um zagueiro e 2 atacantes, um lado de campo e um centroavante, porque o Spinelli, apesar do gol que fez contra o Independente Medellín, tem apenas 6 em 23 partidas pelo Vasco, sendo 4 Copa do Brasil e Sul-Americana nos últimos 8 jogos, mas é pouco, né? A média de meio gol nessas competições. E o brasileiro? A média de meio gol tinha que ser a média. Ele tinha que estar hoje com 12 para 13 gols. Para ser um cara que fala assim, caramba, legal, média superior a meio gol por partida. É isso, mas não é o caso. Tem adaptação e tudo, sim. Já são 7 meses de Vasco, caminhando para o 8º mês. A expectativa é enorme. Então, o Vasco está atrás de um centroavante, que não erre, né, nesse centroavante e um lado de campo. O Eboá, por exemplo, atacante equatoriano, é um jogador que o Vasco tem interesse. A informação que eu tenho é que o staff do atleta não está muito afim de trazê-lo para o Brasil, porque entende que na Itália ele pode ter outras oportunidades na Europa. Aliás, torcedor, isso é importante falar para você. Todo jogador, quando negocia uma contratação, cara, ele
é uma parte integrante, uma parte decisiva dessa negociação. Nenhum jogador virá para o Vasco se não quiser. Se ele quiser, a negociação fica facilitada. Ah, mas o clube não quer. Se o Yeboah não quer jogar no Vasco, não adianta o Vasco se acertar com o clube dele, porque a terceira parte, que é a maior interessada, não vai fazer a operação. Quem faz a operação no futebol chama-se jogador de futebol junto com seu empresário. Por quê? Ele tem um clube interessado, o clube dele não quer vender, ele vai forçar essa saída e vai acontecer a venda. Como também ele pode atrapalhar. Os clubes se interessam, ajustam e ele fala assim, eu não vou, eu quero ficar na Europa. Acabou a negociação. Ah, mas o Vasco se acertou com fulano, com um clube tal, mas não acertou com o jogador, esquece. Então, torcedor, se ele não quiser vir, e é legítimo, não é nada contra o Vasco, o cara tem um sonho. Eu, Fábio Azevedo, se fosse jogador, estivesse na Europa, não voltaria para a América do Sul. Ele deu o passo de chegar na Europa, que é o continente do futebol, que é o continente que o dinheiro circula em maior valor, por que não? Não é nada contra o Vasco, repito. Óbvio que o momento do Vasco também pode pesar? Claro que sim. O momento do Vasco pesa para algumas negociações. O fato de estar em recuperação judicial, estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, né? Não é o último, mas está na zona de rebaixamento nesse momento, segue na 17ª posição, não é um clube que disputa as grandes competições, isso tudo atrapalha uma negociação. Claro que o Vasco é uma baita vitrine, ele foi para a Copa do Mundo, então você fala assim, vem para cá, porque o Andrés Gomes foi para a Copa do Mundo vestindo a camisa do Vasco. Ele já foi. Então esse argumento você não consegue sensibilizá-lo. Acho que é uma negociação de mais dificuldade para o Vasco ali na frente, mas continua, esse é lado de campo. Zagueiro, Diego Carlos do Fenerbahçe é um dos nomes, só que tem um entrave salarial. O cara recebe algo em torno de 3 milhões de reais no Fenerbahçe, que lá, obviamente, se você dividir a moeda por 6, são 500 mil dólares, 500 mil euros. Não é um salário exorbitante, mas para o Brasil é. Você pagar 3 milhões, gente, 3 milhões, duvido que o Gustavo Gomes no Palmeiras ganhe. O Diego Carlos joga mais ou menos, a discussão não é essa. O Vasco pode, nesse momento, pagar 3 milhões de reais? É um absurdo. Porque se ele está numa recuperação judicial, ele está passando um momento de dificuldade, equilibrando as suas contas, como é que ele vai inflacionar num zagueiro? A folha já é alta. Então aí está um entrave, por exemplo, para acertar a vinda desse atleta. Mas existem outros nomes. E o Vasco está no mercado para trazer um zagueiro. Um zagueiro, um volante, 2 atacantes. Cadê o meia? Falta esse cara de criação. Por exemplo, amanhã, contra o Mirassol, vai manter o Nuno na função? Começou até bem, mas jogou pouco o primeiro tempo bem, depois sumiu, foi tentar achar o lado do campo, porque é uma tendência, o cara está jogando pelo lado do campo o tempo todo. Por exemplo, valia muito mais colocar do lado no lugar do Adson, que não jogou absolutamente nada, e tentar o Rojas por dentro. Mas aí o Rojas entrou com aquela enhaca, com aquela disposição contra o Independiente Medellín. Não consigo entender, o jogador vem do banco tendo a chance e faz aquele papelão. Amanhã pode ter novidade? Sim. Né? O técnico Pedro Emanuel está estudando possibilidades, está tentando entender o elenco do Vasco, está conhecendo o elenco do Vasco, o que é fundamental nesse momento, até está tateando, né? Até encontrar a função, né? A escalação ideal. Amanhã é um jogo decisivo, é em casa, tem que vencer o Mirassol, que tem um jogo a menos. Então você vencendo o Mirassol, você abre uma distância, quando ele cumprir esse jogo é contra o Flamengo. Se ele ganhar, não ultrapassa o Vasco, e o Vasco tem que começar a mirar o bloco de cima, porque o bloco logo acima tem 21 pontos, um ponto a menos que o Vasco, beleza. Alguém tropeçar, o Vasco ganhar, já sai da zona de rebaixamento e empurra, um Grêmio, Inter, enfim. Só que o São Paulo já tem 25, então do bloco 21 para o 25 já tem mais de uma rodada na frente. Não pode começar a distanciar muito, porque senão, meu amigo, a água vai subir, e o desespero vai aumentar. Proposta para fechar. Após definir a situação de Nelson de Ossa, diretoria Cruz-Maltina corre no mercado para fechar com mais 2 outros nomes. O atacante equatoriano John Yeboah e o zagueiro brasileiro que hoje pertence ao Fenerbahçe, Diego Carlos. Eu vou trazer essa informação importante para você aqui neste vídeo. O Vasco da Gama correndo no mercado para trazer reforços com urgência. Quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, amigo torcedor cruz-maltino, falando primeiramente sobre o atual momento do Vasco da Gama,
que é uma vergonha, e é por isso que a diretoria cruzmaltina está correndo, porque internamente a sensação é de preocupação, podemos falar até de certo desespero com relação ao momento do Vasco da Gama. Estaremos amanhã vendo o Vasco da Gama entrar em campo pela primeira rodada do segundo turno. Virou, amigo. Acabou o primeiro turno, acabou as 19 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro e já estamos nesse momento então, entrando na reta final. Segundo turno do Campeonato Brasileiro começa amanhã para o Vasco contra o Mirassol dentro de São Januário. E a tabela do Campeonato Brasileiro é essa que está aparecendo para vocês. Bom, se não te preocupa, amigo vascaíno, desculpe, mas eu tenho que te falar. Preocupa-se, porque internamente o Vasco da Gama está também preocupado com a situação. O Vasco é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. E o discurso que antes era muito legal, era muito utilizado, de que o Vasco da Gama estava na zona, mas estava aí a poucas vitórias do 14º colocado, mudou. O Vasco da Gama hoje está na zona, está isolado dentro da zona do rebaixamento praticamente. O Vasco tem 20, vê o Mirassol com 19, vê o Remo com 18, ou seja, o Vasco está a 2 pontos do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e o Vasco também está apenas de uma vitória simples para sair do Z4. Mas essa é a grande questão. A vitória, que o vascaíno já não vê há muito tempo. Foram 2 jogos desde retorno após a parada para a Copa do Mundo. Derrota para o Vitória e empate contra o fraquíssimo, limitadíssimo, Independente Medellín. Então, amigo torcedor cruzmaltino, o Vasco entra em campo sábado. Verá pela frente o Mirassol, que é o 18º colocado. É o famoso jogo de 6 pontos. Venceu, deixa um rival direto na luta contra o rebaixamento. Ainda mais afundado, perdeu, a situação fica ainda mais preocupante. O Grêmio, nesse final de semana, terá pela frente a equipe do Fluminense dentro da Arena. O Internacional terá pela frente a equipe do Atlético Paranaense no Paraná, dentro da Arena da Baixada. E a equipe do Santos terá pela frente a Chapecoense dentro da Vila Belmiro. Então, esses são os jogos aí dos principais adversários do Vasco da Gama. É vencer ou vencer, amigo. Não há outra situação, não há outro resultado para o Vasco da Gama que se não esse. É vencer ou vencer. Vamos trazer muitas informações aqui nesse vídeo, inclusive informações importantes relacionadas a reforços, como eu já antecipei para vocês lá no início desse Acorda Vascão. Vamos falar com relação ao mercado da bola, porque sim, temos novidades importantes para trazer aqui a vocês nesse vídeo. Informações importantes relacionadas a 2 nomes, então vamos por parte aqui no nosso canal. Eu quero primeiramente falar com vocês com relação ao Diego Carlos, zagueiro, tá, amigo torcedor vascaíno, que é o plano A do Vasco nesse momento no mercado da bola, tá? Qual é a situação? O Diego, ele pertence ao Fenerbahçe, da Turquia, e foi emprestado nesta última temporada para o Como da Itália. No Como ele conseguiu grande destaque, foi muito bem, realmente ganhou moral com os italianos. E o Como tem desejo nesse momento então da compra do Diego Alves, do Diego Costa. Vem conversando, né, com o Fenerbahçe, vem negociando com o Fenerbahçe para comprar os direitos econômicos do zagueiro. Hoje o Fenerbahçe pede 6 milhões de euros pela venda dos direitos econômicos do Diego Carlos e o clube italiano vem tentando convencer o clube turco a reduzir esse valor pedido. O Diego Carlos não é mais um jogador novo, tem 33 anos de idade, tem um contrato considerado não tão longo com o clube turco, até o meio de 2028, mais 2 anos de contrato. Então, hoje o Como da Itália entende que 7 milhões de euros num jogador de 33 anos de idade, que tem mais 2 anos de contrato só, não vale a pena pagar. O Fenerbahçe está meio fora da casa com esses valores pedidos. Então estou te passando a situação do Diego Carlos com um clube que ele atuou na última temporada emprestado pelo Fenerbahçe. E qual é a situação do Vasco na negociação? O Vasco está de olho, o Vasco tem interesse e o Vasco vem tentando junto ao Fenerbahçe o empréstimo do atleta. As negociações estão acontecendo, mas nesse momento há um grande entrave para que o Vasco consiga fechar a contratação do zagueiro Diego Carlos. Esse entrave é a questão salarial. O Diego Carlos tem um salário altíssimo no Fenerbahçe, um salário de cerca de 3 milhões de reais, e é um valor hoje considerado completamente fora da realidade financeira do Vasco. Para que o negócio avance, o Diego Carlos teria que aceitar reduzir o seu salário em comparação ao que ele recebe nessas últimas temporadas, o que ele recebe em contrato pelo Fenerbahçe. Então ele viria emprestado ao Vasco, mas receberia um valor inferior a 3 milhões de reais. O clube turco até aceita negociar
a saída do jogador, então o Fenerbahçe está disposto a liberar o Diego Carlos ao Vasco por esse empréstimo, mas desde que o Vasco assuma de forma integral os vencimentos do atleta. Então hoje é uma negociação muito mais entre Vasco da Gama e Diego Carlos do que Vasco e Fenerbahçe. O Fenerbahçe está disposto, colocando uma opção de compra ou uma obrigação de compra por metas no contrato, modo de negócio semelhante ao do Nelson de Ossa, mas o Fenerbahçe quer que o Vasco arque com os salários do jogador. Então o Vasco vem tentando, junto ao Diego Carlos, reduzir, né, esse valor de 3 milhões de reais salariais. Seria um jogador interessantíssimo, 33 anos, xerife, bom, atleta que ajudaria muito, cresceria o nível desse sistema defensivo do Vasco, que está muito fraco. Essa é a grande realidade. E outro nome que o Vasco da Gama até já formalizou proposta é o John Yeboah, tá? Informação do amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaíno, é que nesse momento, John Yeboah é um nome que recebeu proposta do Vasco da Gama. O Vasco formalizou ao Venezia, clube do futebol italiano, que detém os direitos econômicos desse grande atacante equatoriano, uma proposta. A proposta é por empréstimo até o meio do ano que vem. O Vasco pagaria, tá, ao clube italiano, ao Venezia, um valor pelo período que o John Yeboah ficaria no Cruz Maltino por empréstimo. Esse valor seria de 1 milhão de euros, ou seja, o Vasco pagaria 1 milhão de euros para ter o John Yeboah emprestado até o meio do ano que vem. E na operação, na negociação, está envolvido também uma obrigação de compra. Lembrando, não é opção, é obrigação de compra. Então o Vasco teria o John Yeboah por empréstimo, já sabendo que no meio do ano que vem seria obrigado a comprar o atleta pelo valor de 4 milhões de euros, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Então, a operação que ao todo geraria algo em torno de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais, e o Vasco confia nessa proposta pelo projeto esportivo que o Vasco da Gama está preparando para a temporada de 2027, já tendo Marcos Lamáquia como o dono Cruz Maltino. É importante lembrar que a negociação por Nelson de Ossa foi nesse molde, empréstimo com obrigação de compra no meio do ano que vem. Agora o John Yeboah também, empréstimo com obrigação de compra no meio do ano que vem, pois o Vasco sabe que no meio do ano que vem, tendo o Marcos Lamáquia como investidor, terá condições financeiras de arcar com os custos e aí sim comprar, né, os atletas. As conversas seguem em andamento. O Vasco trabalha para convencer todas as partes envolvidas, no caso o John Yeboah e também o Venezia. A proposta já foi feita, o Vasco já colocou essa proposta na mesa do clube italiano, entretanto ainda não obteve uma resposta. Não é fácil, tá? Pois hoje o staff do John Yeboah entende que o melhor para o atleta é permanecer na Europa. Ele fez uma grande Copa do Mundo, despertou o interesse de alguns clubes, tá, do futebol europeu, e hoje o staff do jogador, né, os empresários do atleta, vem tentando convencê-lo a ficar na Europa, permanecer no continente europeu e crescer por lá. E cabe ao Vasco da Gama, com um projeto legal, com uma proposta interessante, convencê-lo a vir ao Rio de Janeiro, mudar o que os seus empresários querem fazer e logo em seguida, né, amigo torcedor vascaíno, fechar este negócio. Qual é a sua opinião? Deixa aí, é claro, nos comentários. Então, proposta feita por John Yeboah, tá confirmado. O Vasco da Gama também, né, tá aí na tentativa de contratar o zagueiro Diego Carlos. O Vasco tá negociando, o Vasco vem tentando buscar essa contratação. A proposta ainda não foi feita, mas tá se encaminhando para que isso aconteça. É o desespero. Marcos Lamáquia tá vendo que o Carlos tá apertando e tá falando: alô, Vasco, se movimenta, se mexe, porque se não se mexer, como vimos na tabela, a situação do nosso Vascão poderá ficar muito tensa. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.